Nesse vídeo vou falar sobre como começar a dar aulas de inglês particular online. Vamos nessa! Olá, olá, olá! Eu sou a Amanda, professora de inglês e mentora de professores de inglês. Se você quer saber sobre como começar a dar aula de inglês, tá no lugar certo. E eu já queria dizer que esse tema é um tema extenso, não tem como a gente esgotar ele num vídeo aqui no YouTube, mas eu vou pontuar os passos, ok? Passo a passo, o que precisa ser feito quando você quer começar a dar aula de inglês e no particular, né, no online, e o que você precisa fazer no passo a passo, ou seja, você vai acompanhar, a gente vai acompanhar aqui juntos os steps, e eu vou dar as dicas aqui do que eu consegui dentro desse espacinho limitado. Mas se você quiser saber mais, você pode dar uma olhada no canal, acompanhar aqui no YouTube, ok? Então já aproveita e se inscreve. E também no Instagram, Asa Mentoria, que eu também consigo auxiliar os professores lá de uma maneira um pouco mais eficiente do que num vídeo, e a gente vai caminhando nesse processo. Combinado? Combinado? Combinadíssimo. Muito bem, fiz uma lista aqui de tópicos, tá? Que eu quero que a gente consiga abarcar o maior nível de informação possível nesse vídeo pra gente saber o que a gente precisa saber quando vai começar a dar aulas de inglês particular. Muito bem. Bom, a gente precisa primeiro de uma tela, né? Nossa primeira anotação aqui é uma tela. Então, o que acontece? Parece um pouco evidente, né? Mas assim, o interessante é que a gente tenha uma tela que seja uma tela grande. Então, grande eu quero dizer, maior do que a do celular. Então, ou um computador, ou um tablet. E aí, se você não tiver essa possibilidade ainda, suponha que, né, não tá dando aula, não tá trabalhando às vezes, e se a grana estiver curta ainda, dá pra começar com o celular, tá bom? Dá pra dar aula pelo celular, só que fica bastante limitado, porque você tem que ter tudo já preparado no seu telefone pra poder você conseguir compartilhar as coisas. Pra compartilhar a tela também aparece pro aluno, né, aquele formato de celular, e aí você tem que virar, enfim. Então fica tudo pequeno, é mais difícil, você não consegue ver o aluno quando você compartilha a sua tela, então dá mais trabalho, mas tem como começar, tá bom? Tem como fazer isso. Então, se você ainda não tem um tablet ou um computador à sua disposição e não tem uma maneira de você arranjar um aí antes de começar a dar aula, dá pra você começar pelo celular, mas aí prioriza essa compra de um tablet ou um computador para poder você conseguir dar aula. Então, assim, quanto maior for a sua tela, mais confortável vai ficar, né? Claro que quanto mais você conseguir investir aí nesse recurso, mais confortável vai ficar para você. Então, só lembrar disso daí, que dá para você começar pela tela, então não precisa ficar dando desculpa, começar com o celular, mas fica mais limitado. Então, procura começar e aí já vai investindo como prioridade numa tela aí maior. Bem. Bom, nossa segunda possibilidade, nosso segundo tópico é uma internet bacana. Então, tem gente que subestima a importância da internet, mas na hora que a gente vai dar aula e que a internet fica travando, fica aquele constrangimento, né? Então, aí você tem que buscar as possibilidades que você tem de internet na sua região, ou também, depende se você mora em casa, mora em prédio, porque aí tem questão de cabeamento, enfim. Procura saber as possibilidades que você tem, as opções que você tem e o tanto que você consegue investir nisso também. E, de novo, se o dinheiro estiver curto no começo, dá pra priorizar isso daí. Priorizar não, né? No caso, vai vir a segunda prioridade aí. Na verdade, é difícil selecionar essa prioridade, viu? Prioridade pra ser uma só. Porque, olha, a internet realmente é uma coisa que você tem que parar pra observar, pra ver se você consegue colocar ou alguém consegue te auxiliar com isso. Porque a internet, uma internet aí bacana, ali, mediana pelo menos, ela faz diferença, ok? E aí você tem alternativas, por exemplo, né? Pedir para as pessoas não usarem a internet naquele momento na casa, ou também evitar a internet em uso de horário de pico, que todo mundo chega em casa do trabalho, por exemplo, 7, 8 horas da noite, a internet fica mais lenta, ou então 8 horas da manhã. Então procurar alternativas de horários, de repente, ou de pessoas utilizando aquela mesma rede nos horários que você for dar aula, uma vez que você tá aí começando, tá? Fica com essa alternativa também. E bom, o nosso terceiro tópico é um local silencioso. Então a gente vai lembrar aqui que a gente tá começando a dar aula online, né? Então a gente muitas vezes tá em casa. Eu não sei onde é que você vai dar as suas aulas aí, se você tem a possibilidade de estar num lugar que não é a sua casa, né? Se outras pessoas morarem aí. Ou se você tem esse privilégio de morar sozinho, enfim, já pagar um lugar seu. Então, é importante que seja um local silencioso. E claro que os barulhos externos, no sentido de obra que tá acontecendo na rua, carro que passa, não tem o que a gente fazer, isso aí é isso aí mesmo.
Mas dentro de casa, barulho que tá sempre acontecendo, sempre gente falando, ou então a música que tá colocando, ou o irmão, ou não sei quem. Então, procurar trabalhar num local silencioso, ok? Então, aí vai ter que fechar a porta, de repente, então, pedir pro pessoal colaborar, mas assim, se preocupar com isso, não ficar achando que, Não, mas tudo bem, a internet tá um pouco lenta, o pessoal tá fazendo um pouco de barulho, mas é isso mesmo. então, assim, procurar de repente marcar aulas, né, no horário em que as pessoas ou não estejam em casa, ou não estejam no mesmo ambiente. Então, ter essa preocupação aí com o local silencioso para poder você ter um nível de aula um pouco mais profissional, tá? Parecer um pouco mais organizado quando vai apresentar essas aulas aí com o aluno, ter essas aulas com o aluno. Então, nosso quarto ponto é o seguinte: escolher o seu público. Eu sei que quando a gente vai começar, a gente pensa, cara, eu só quero alunos, tá querendo que eu escolha meu público ainda? Mas é o seguinte, quando eu falo escolher o público, é porque você vai ter que anunciar suas aulas, né? Isso é um passo aqui mais pra frente. E aí você vai anunciar, assim, eu dou aula de inglês. E aí fala, claro, Amanda, eu vou falar, eu dou aula de inglês, quem tá querendo? Mas assim, você tem que saber se você quer dar aula pra criança, né? Minimamente, assim, pra criança, pra adolescente, pra adulto. Não quer dizer que você não pode mudar o seu nicho, ou de repente expandir o seu nicho, né? Expandir o seu público, ou perceber que você não gosta de dar aula pra esse tipo de público, ou criança, ou adolescente, ou adulto, ou pessoal já de 60 anos. Isso não quer dizer que você não pode mudar, tá? Não quer dizer que você vai anunciar uma coisa também e todo mundo vai saber, porque não é rápido assim, as pessoas demoram a ficar sabendo, demoram a lembrar, né, a pensar, a ver como você como referência pra te indicar. Então, fica à vontade pra poder escolher, pensar mais ou menos. Poxa, eu acho que eu gostaria de começar com criança. Ou não, eu não tenho muito jeito com criança, eu gostaria com adulto. Ou não, eu tenho paciência, adoro o pessoal que tá ali na adolescência. Então, assim, pare e pensa um pouquinho o que você gostaria, né, com quem você gostaria de trabalhar. Então, qual que vai ser esse público que você quer atrair? Porque isso vai influenciar, na verdade, no material que você escolhe, no que você posta no seu Instagram, isso influencia em muita coisa. Então, você vai produzir tudo, conteúdo, proposta comercial, Instagram, tudo isso para esse público que você quer atender. E igual eu falei, não fica nessa agonia, não precisa ficar ansioso de mas se eu escolher isso aqui, começar a fazer o conteúdo pra esse público, e depois eu ver que eu não gosto muito. Não tem problema, tá bom? A gente vai descobrindo na caminhada, a gente vai percebendo o que a gente quer. Então, se você precisar também depois perceber que não tá gostando de um público ou de outro, você pode trocar. E aí, se você não tem, assim, uma certeza, você precisa pelo menos escolher se vai ser adulto ou criança, tá bom? Pra poder a gente escolher o material, pra poder a gente conseguir pelo menos definir isso aí, né? Criança ou adulto, porque aí muda muita coisa. Então, se você não sabe se você gosta, se você quer ficar especialista ali com adultos, jovens adultos, 20 anos, ou o pessoal já com 60, que é diferente o jeito de ensinar, né? O jeito dele de aprender também. Se você não consegue definir tanto assim, ou até assim, às vezes a área, né, da pessoa, a área profissional, se quer lidar com business ou não, pelo menos selecione isso daí, se vai ser adulto ou criança, né? Porque aí você consegue preparar material. E aí você vai conseguir trabalhar com aquele público e aí você vai percebendo. Não, eu gostei de jovem adulto, não, eu gostei do pessoal lá de 60, 70 anos, por causa, né, pelo motivo de que eles, poxa, é bonitinho demais eles aprendendo, eles evoluindo, e eles precisam da tradução. Eles não conseguem aprender como uma pessoa de 20, que você fala, olha, é assim, e ela fala, tá bom. O pessoal lá de 60 anos já fica tipo, gente, mas o que é? O que significa isso aqui? Se você não fala, ele fica agoniado. Sabe? Então, assim, você vai percebendo o que você vai gostar. Mas escolhe o seu público, pare e pensa um pouquinho o que você prefere. Pelo menos, assim, um pouco o ranking da idade entre criança e adulto. E aí você vai conseguir seguir os próximos passos que a gente tem aqui. Muito bem, nosso próximo passo é o livro. Então, você pode escolher, né, aí começar sem livro. Só que como a gente tá falando de começo, é bacana a gente seguir um livro. Por quê? Porque preparar material dá muito trabalho. Preparar a aula dá muito trabalho. E se você tá começando na parte online, se você já prepara, né? Se você já dá aula particular e no presencial, já dava aula presencial, e você vai começar no online, você possivelmente já tem um livro, né? Já sabe como é que planeja aulas, e aí tudo bem. Agora, se você não dá aula presencial ainda, não tem já o seu método, né? Ou seu material que você mesmo criou, ou o material que você já escolheu, enfim. Se você vai realmente começar também nessa parte pela primeira vez aí, mesmo o dar aulas, então recomendo que você encontre sim um material. E aí, bom, sempre bom a gente buscar editoras aí, né, de renome, então quando você vai buscar mesmo na internet, você vai achar editoras
bem conceituadas. E aí você tem que olhar o livro, você vai ter que olhar se você tiver a possibilidade de folhear o livro numa biblioteca aí, numa livraria na sua cidade, para poder você ver se o livro é completo, se ele ensina, né, se ele fala das 4 habilidades que a gente precisa aprender, se ele é um livro que tem variadas atividades, então vai ser um livro dinâmico, se é um livro bonito, né, você vai falar para o aluno comprar aquele livro, ou você mesmo vai utilizar e o livro te dá vontade de trabalhar, o livro estimula, então o livro tem tarefas diversas, ele vai trazer diferentes tipos ali, então vai trazer gramática, vai trazer também vocabulário. E claro, lembrando que você vai adicionar material a esse livro, você vai adicionar conteúdo, você não vai ficar preso no livro. Mas ter um livro que te guia é muito interessante para começar a dar aula, porque assim você pode aí sim percebendo nessa caminhada o tanto de conteúdo que você quer adicionar, o tanto de conteúdo que às vezes você não vai precisar trabalhar naquele livro, e o que o aluno prefere, aí você vai conhecendo ele com o tempo. E aí você consegue trazer notícias, ou enfim, algum pedaço de filme, algum tipo de texto, alguma coisa que você queira já adicionar no seu livro. E aí você vai trazer isso baseado na personalidade do aluno, no interesse do aluno. Então não se preocupe que você não vai também ficar agarrado, preso no livro, não. Mas é interessante que o livro seja um livro que vai te guiar ali, que vai ter justamente, você vai conseguir evoluir para poder apresentar o tempo verbal naquele momento, ou enfim, praticar preposições nesse processo, então observar se o livro é completo nesse sentido, ok? Então aí escolhe o material e não precisa comprar também todo o material, a coleção inteira, né? Nem sempre a gente tá com esse recurso aí, mas mesmo caso você tenha, não preocupe em comprar a coleção inteira de uma vez, porque vai que você descobre alguma coisa que você não achou muito interessante naquele livro, ou você ficou sabendo de um outro material que, poxa, tá mais completo. Enfim, você pode acabar querendo mudar ali, né, de material. Então, compra um nível, ou no máximo 2, ou também, na verdade, espera, né, chegar o aluno para saber qual é o nível que ele vai precisar. Compra o nível desse aluno, ou no máximo mais um, para poder você mesmo ir estudando, acompanhando, vendo se aquele livro ali é interessante, se aquela coleção é interessante, antes de sair comprando toda a coleção. Então tá, então esse daqui foi o nosso livro. E aí você tem que resolver quanto que você vai cobrar pela sua hora. Eu tenho um vídeo aqui no canal já falando quanto cobrar pela aula particular. Então dá pra você dar uma acompanhada, dar uma olhada ali, que eu aprofundo um pouco mais esse tópico. Mas não fica com dó de cobrar o valor que você acha que vale a sua hora aula, tá bom? Então não precisa cobrar 10, 20 reais. Inclusive, se você souber que paga-se isso nos cursinhos, nesses cursinhos aí que você já conhece e tal, se estiver pagando esse valor 10, 20 reais, pode cobrar o dobro, tá bom? Porque assim você consegue valorizar o seu trabalho e fazer valer a pena, na verdade. Porque a vantagem de trabalhar numa escola é que você tem ali o auxílio da coordenação, tem auxílio de material, tem auxílio para resolução de problemas. Então, tem vantagem de trabalhar em escola, mas se você vai dar aula online, justamente sem estar na escola, vai dar aula particular, você tem que fazer valer a pena, né? Então você pensa, calcula o seu orçamento, pensa, poxa, eu sou iniciante de tudo, ou sou iniciante no online, enfim. E não tenha dó de cobrar quanto você acha justo. Não precisa achar também que a sua hora aula vai começar valendo 300 reais, porque não costuma ser assim. Mas procura colocar um valor justo para o que você acha, né, que vale a sua hora de trabalho. Afinal de contas, é a sua vida, é a sua hora de trabalho. Então, você pode também fazer o quê? Trabalhar com pacotes. Então, você fala... minha hora aula eu quero que seja 60 reais, mas aí eu vou fazer um pacote que, no final das contas, no final do mês, a hora aula vai sair por 50, pra vantagem do aluno. Então, você tem que parar pra calcular isso daí. Não, eu quero oferecer a hora aula sim, ou então um pacote de aulas que vai custar tanto, ou então... né, assim, as horas vão ser, se ele pagar 3 meses, eu consigo dar um desconto mais interessante também. Você tem que parar pra analisar quais estratégias que você quer utilizar. Então, como é que fica melhor pra você. E aí você vai oferecer isso pro aluno. Então, é sempre interessante ter mais de uma possibilidade, né? Do que dizer só, eu cobro tanto pela hora aula. E ele calcula lá, você tem essa possibilidade de você trabalhar. Ou com pagamento trimestral, ou com pagamento de pacote. E você tem o que oferecer pra ele, tá? Isso enriquece aí essa parte do profissional. E saber também como é que você vai querer receber esse dinheiro. Então, quando você vai falar com o aluno, você tem que ter ali o ideal que você tenha pelo menos 2 formas de pagamento, porque assim ele consegue escolher, né? Fica aquela ilusão de que ele escolhe. E aí, além de você ter sempre Pix ou transferência, né? É interessante que você tenha mais pelo menos um boleto ou o cartão, mas o cartão acaba que sempre tem uma taxa para você contratar o serviço. Então, muitas vezes não compensa. Se você tiver poucos alunos, é melhor você tratar com eles mesmo, né? Então, ainda mais que está começando. Mas é interessante ter a opção do boleto também. E parar para observar se você quer receber esse pagamento começo do mês, meio do mês, final do mês. Porque tudo que você deixar muito solto,
o aluno vai fazendo, vai sugerindo do jeito que ele quer, do jeito que ele acha que é melhor pra ele. Quando você vê, você tá com uma agenda desorganizada, cada um paga do jeito que quer, no dia que quer, e aí sua organização não existe. E aí na hora que você quer planejar pra pagar a conta, ou de repente pra comprar alguma coisa mais cara ali mais pra frente, tá tudo bagunçado. Então para e pensa, poxa, eu prefiro receber começo de mês, ou não. Para mim pode ser começo e final. Gostaria de ter alunos que pagam no começo e no final. Então, para e se organiza. Quanto você quer cobrar, os pacotes que você vai oferecer, que dia que você quer receber, qual o meio de pagamento que você vai utilizar, tá bom? Lembrando que se você está começando, as coisas podem ser simples, tá? Você não precisa saber tudo estruturado, com certeza é assim que funciona, não pode mudar? Pode, a gente vai adaptando, vai percebendo a necessidade. E se você achar que alguma coisa que você escolheu não estava bom, depois você vai adaptando para os próximos e, eventualmente, se possível, com os atuais. Então tá. Então eu coloquei aqui, ó, uma proposta do seu serviço. O que é essa proposta de serviço? A gente pode chamar ela também de proposta comercial. Então é interessante que você tenha isso por escrito, porque assim, o aluno sempre pergunta, como é que funciona, como é que você trabalha? E aí, pra você não ficar ter que toda vez escrevendo, digitando, eu faço assim, eu faço assado, minha abordagem é dessa maneira e tudo mais, é interessante que você tenha isso já numa proposta. Você coloca isso num documento, e aí você pode até colocar colorido ou com imagens, enfim, você pode fazer no Canva, que tem acesso gratuito, né? Então, assim, você pode fazer essa proposta comercial, essa proposta aí do que você faz, você pode se apresentar, mas não precisa ficar colocando também muito tudo que você já fez na vida, ou toda a metodologia que você usa, e essa parte que o aluno não acha interessante, tá? Procura colocar o que você pode oferecer, o que você pode facilitar para ele. Coloca informações de maneira que ele consiga pensar ele atingindo o objetivo dele. Coloca um pouco do que você faz, claro, e como você faz, mas sem deixar aquilo maçante, tá? Ele não tá interessado em saber se você usa 10% de metodologia A, 15% de metodologia B, e na hora que ele faz isso aqui, você usa a metodologia C, isso ele não quer saber. Mas ele quer saber como você consegue contribuir para ele, para o aprendizado dele, para a evolução dele. Então deixar isso tudo escrito já quando ele perguntar como é que você trabalha. E aí você tem uma proposta lá, feitinha, para poder você enviar para ele, mesmo que eu esteja falando com ele, né, no telefone. Você pode enviar para ele depois, no final da ligação, e aí fica uma coisa mais profissional também. E aí, bom, o nosso próximo tópico é anunciar. Claro, então depois de você ter feito esse resuminho, né, essa preparação aí do que você quer, mais ou menos, o aluno que você quer, o livro que você vai usar, quanto que vai custar suas aulas, você tem que anunciar. E aí você vai anunciar para todo mundo, em todos os lugares que você imaginar na sua cabeça. Então, no seu Instagram, no seu WhatsApp, nos seus grupos, pros seus amigos, pros seus inimigos, brincadeira. Mas assim, pra família, avisa pras pessoas que você tá começando a dar aulas online, e particular de inglês. Avisa pras pessoas, elas têm que saber, tem que acontecer o seguinte, você tem que ser a pessoa que todo meme que acontece com alguma coisa do inglês, as pessoas têm que enviar pra você, sabe assim? Você tem que ser aquela referência, aquela pessoa que o pessoal pensa, nossa, quem é professor de inglês? É a Amanda. Quem é professor de inglês pra adultos? É a Amanda. Então, assim, indicar você. É isso que você tem que fazer. Você tem que anunciar, anunciar e anunciar, tá bom? Então, anunciar pra família, anunciar pra todo mundo. Especialmente no seu Instagram, nas suas redes sociais, profissionais ou não ainda, você tem que anunciar. E aí, esse anunciar, ele inclui com força o Instagram. O ideal é que você tenha um Instagram profissional, mas tem gente que opta por não ter, porque não quer, acha que vai dar trabalho, enfim. Normalmente ganhar dinheiro dá trabalho mesmo. Mas então minha recomendação é que você tenha um Instagram profissional, porque no seu Instagram pessoal você pode postar o que você escolher, o que você preferir, de qualquer coisa que você faz, intimidade com seus amigos, momentos pessoais, e não necessariamente você tem que postar tudo isso no seu Instagram profissional. Então, se você é uma pessoa já mais discreta no seu Instagram pessoal, de repente dá pra você misturar, transformar ele mesmo na parte profissional. Mas dependendo de informação, eu acho que você pode tomar cuidado do que você gosta de postar no seu Instagram pessoal. E isso é uma recomendação, tá? Não é uma regra, ninguém tem que fazer. Tem gente que gosta de postar todos os tipos de foto no Instagram, mesmo no Instagram que ele posta ali as coisas da vida dele, que tem alunos lá também. E a pessoa não se importa. Então, não tem nenhum problema, fica à vontade. Porém, funciona melhor, como a gente sabe, no mundo hoje, com as pessoas pensando nas cabeças, né? Pensando todas as coisas diferentes, cada um com a sua opinião, cada um com um julgamento. É mais interessante você ter um Instagram profissional, em onde você pode postar aí coisas relacionadas à sua profissão, um pouco da sua vida pessoal também, inclusive esse é um ponto importante. Às vezes a gente fala, abre um Instagram profissional para poder você conseguir postar, né, sobre a sua profissão. E aí a pessoa acha que é só ficar postando conteúdo. Nossa, eu vou postar só dica, eu vou postar 550 dicas de inglês lá, só escrita, e é isso? E aí fala, nossa, mas as pessoas não se interessam. Então,
É muita coisa você postar só dica. E é muito pesado, eu quero dizer, muita coisa é muito pesado pro aluno quando ele entra no Instagram, só tem dica e tudo escrito e ele não vê rosto, ele não vê a pessoa, ele não tem aquela interação, né, com outro ser humano. Então, não é um Instagram profissional, não quer dizer que é um Instagram só com dicas, que você vai postar lá cada dia uma dica diferente, não. Você tem que ter um Instagram profissional e mesmo assim, você tem que aparecer, tá? Então tem que aparecer o seu rosto, você tem que ir lá falar com as pessoas, você tem que interagir com as pessoas, você tem que usar os recursos que o Instagram apresenta, você tem que usar stories, você tem que usar o Reels. Então, assim, você vai procurar trazer conteúdos. Você fala, mano, tem que ficar fazendo agora palhaçada lá no Reels, etc. não, depende da personalidade do professor também. Se você não é uma pessoa que é de ficar fazendo piadinha, você não vai ficar lá fingindo que você é uma outra pessoa. Até porque ali você vai atrair, né, as pessoas e vai atrair possíveis alunos e futuros alunos, na verdade, porque eles vão se identificar com o seu jeito. Então você não vai ficar fingindo uma coisa que você não é, fazendo um monte de coisa que vai chegar na aula, o aluno vai falar, ué, mas quem que é esse professor? Não foi essa pessoa que eu tava vendo no Instagram. Então você vai fazer coisas de acordo com a sua personalidade. Se você é piadista, faz piada. Se você é mais sério, tudo bem, você vai se apresentar lá com a sua seriedade, do seu jeito, mas mostra um pouquinho do seu dia a dia, mostra um pouquinho da sua rotina, mostra o que você estuda, mostra você dando aula, mostra se você gosta de ler, se você gosta de assistir alguma coisa lá no Netflix, porque isso faz as pessoas conectarem com você. Então faz muita diferença na hora de escolher um professor. As pessoas querem saber o que elas estão contratando. Elas querem conhecer a pessoa que elas estão contratando. Elas querem conhecer um pouquinho mais sobre a vida das pessoas. A gente já é curioso, por natureza, para saber sobre a vida dos outros. Por isso que o Instagram é o Instagram, né? Que o pessoal fica lá vendo, consumindo a vida dos outros, sei lá quantas horas por dia. Então você tem que mostrar um pouquinho de você, mostrar um pouquinho da sua vida. Eu sei que tem dia que a gente tá cansado, tem dia que a gente não tá afim de falar com ninguém, muito menos com o Instagram, que às vezes a gente não tem nem resposta. Quando a gente começa, ninguém fala com a gente. Mas não se obriga também não. Precisa todo dia você tá lá batendo ponto porque você tem que estar independente de qualquer coisa. Não. Agora, procura ter um conteúdo pra você postar com uma certa frequência. Procura fazer todo dia. Se um dia você não tiver afim, beleza. Faz um post de alguma dica. Agora, procura fazer um conteúdo que seja útil para as pessoas. E quando a gente fala isso, fala, Amanda, claro, é útil, mas assim, é útil mesmo? Você parou pra pensar se a pessoa vai ter vai ter onde aplicar aquilo dali? Ou você tá trazendo uma diferença de 2 prepositos que a pessoa nunca vai lembrar na vida dela? Então, assim, procura fazer o conteúdo ser interessante, coloca a sua cara lá, grava os seus stories, faz um roteirozinho do que você vai fazer para poder você saber o que você vai falar pro aluno. E aí vai variando, vai diversificando, um pouco de dica, um pouco de reels, um pouco de dica, quero dizer, escrita, né, naquele carrossel que a pessoa vai passando pro lado, ou um pouco do seu reels, que não precisa ser fazendo palhaçada, você pode estar falando alguma coisa, você vai colocar o seu rosto, vai falar sobre alguma opinião que você tem, final de semana alguma coisa que você come, o que você gosta. Então investe no Instagram, que é isso que tá captando aluno hoje no online, tá? Eu já falei muito desse tema porque tem outras coisas aqui. Bom, então tá, divulgar nas redes. Outra coisa importante é quando o aluno entra em contato com você, você conversa com ele. Isso mesmo. Você vai conversar com ele, porque o pessoal fica muito assim, o aluno chega perguntando o preço. Ele pode chegar perguntando o que ele quiser, mas você vai, conversar com ele, exatamente. Você não vai colocar o seu preço lá direto, porque ele precisa saber o que ele tá recebendo. Quando você coloca o preço, automaticamente ele vai comparar com algum preço que ele tem na cabeça dele, sendo que ele nem sabe o que você oferece. Então ele vai primeiro saber o que você oferece. Então você vai, o aluno vai, oi, tudo bem? Se ele chegar perguntando como é que funciona, beleza. Mas se ele chegar falando assim, oi, quanto é que é a aula? Você falou, oi, fulano, tudo bem? Tá podendo falar agora? Você prefere uma ligação ou quer falar por aqui mesmo? Tem gente que já pergunta, posso te ligar? Tá, enfim, aí você pergunta como é que ele prefere uma ligação, prefere falar por aqui, porque no final das contas vai ter que gravar áudio, né? Porque não dá pra você digitar tudo de tudo pra sempre, né? Enfim, então você pergunta como é que ele prefere. E aí você vai conversar com ele, pergunta qual o objetivo dele com o idioma. Por que ele tá querendo aprender inglês? Ele já fez inglês antes, pra poder você saber já. Ele vai precisar de um nivelamento, né? Qual é a segurança dele quanto ao inglês? Se ele falar assim, não, já quero aprender tudo do começo, eu não lembro o que eu estudei. Beleza, não precisa de nivelamento. Ou não, eu já falo inglês um pouco, tô querendo fazer agora por causa de um doutorado. Então tá, vamos fazer um nivelamento. Então você tem que conhecer um pouco do aluno, saber qual é o objetivo dele, saber o que ele tá almejando ali com aquelas aulas, pra poder você saber também se você se encaixa no que ele precisa. Então tem isso. E aí você vai falar pra ele como que você trabalha. Você vai falar só uma préviazinha, tá? Porque afinal de contas a gente já tem uma proposta, lembra? Uma proposta do serviço. Você vai dizer pra ele como é que você trabalha, rapidamente ali. E aí você pode passar também o valor pra ele, né? E você pode falar, vou passar aqui por escrito. Enfim, você pode falar no telefone, mas é bacana ter por escrito. Então você pode falar no telefone e falar, olha, mas eu vou te passar por escrito, não se preocupa.
porque ele vai olhar, às vezes ele tá pesquisando, enfim. Então, você vai falar com ele, conversar com ele, falar também como é que é o seu trabalho um pouco, jogar o seu charme lá, tal, pra poder saber, enfim, ver se as energias batem. E aí, beleza, quando a ligação terminar, ou se tiver sido pelo WhatsApp mesmo, enfim, vai você passa a sua proposta pra ele pelo WhatsApp lá, pelo meio que vocês estiverem se falando, porque aí vai ter lá o que você já falou pra ele, mais ou menos ali resumido, e também os valores, as opções, os pacotes, pra poder ele saber, né, pra poder ele ter ali noção, pra poder ele comparar ou escolher, enfim. Então você vai fazer esse acompanhamento com ele sem chegar e falar, olha, meu preço é tanto e é isso que importa. Não, importa saber o que ele quer, se você tem pra atender, se você, né, tem interesse também, porque, enfim, não sei quem é a pessoa, e como é que você trabalha pra poder saber também se ele gostou de você, tá? Tá, então tá. Beleza, então, a gente tem mais um tópico aqui que é... Esteja preparado para a primeira aula. Por quê? Você vai preparar essa aula, você vai decidir, tá? O que você vai apresentar. Você vai preparar mais material do que o tempo da aula. Você fala, eu não sei o tempo que vai dar a aula, não sei o tempo que vai terminar. Olha, você vai preparar, tipo assim, um material de 3 aulas, sabe assim? Você vai preparar material de um jeito que, indubitavelmente, não vai faltar material naquela aula, tá? Porque você vai estar nervoso, porque é o primeiro dia com o aluno, porque você está começando, e aí você não quer. O que você não quer é chegar e falar assim, então, eu não sei exatamente agora, o que eu planejei já acabou, vamos cantar a galinha pintadinha. Olha a ideia que veio na minha cabeça. Então, assim, prepara, tá? Prepara, estuda a aula, faz um roteirozinho, coloca os tópicos do que você precisa. Você vai estar online com o aluno, né? Dá pra você deixar uma colinha do seu lado se você precisar. Tópico tal, depois esse tópico é tópico tal, tá? Depois esse daqui é tópico tal. Então, deixa tudo preparado pra poder você se sentir preparado. E aí, no começo da aula, conversa com o aluno, tá? Oi, tudo bem? E aí? Você já falou com ele, né, sobre o inglês ali prévio, mas você vai falar, poxa, mas aí, me conta um pouco mais do seu histórico. Se ele não tiver falado muita coisa já, né, você pergunta mais um pouco, se ele fez há muito tempo, se fez há pouco, tanto que ele gosta, se já viajou, porque viajou você não vai ter perguntado no telefone, né? Se ele já viajou pro exterior, como é que foi a experiência, enfim. Aí você conversa um pouco mais com ele. Respeita o espaço do aluno também, né? Porque se ele não for muito comunicativo, se ele for mais tímido ou mais quieto, talvez ele não queira falar tanto no começo, tudo bem. Mas se não, você conversa com ele, deixa à vontade, aproveita pra fazer algum tipo de quebra-gelo ali, quebra-gelo eu quero dizer brincadeira, ok? Não atividade. Enfim, daí tenta deixar o aluno à vontade, porque ele também fica ansioso, né? Vai começar o inglês, vai começar um desafio novo, então procura deixar ele à vontade nesse começo da aula, para aí você sim começar essa preparação que você fez, porque você preparou, que tá tudo lindo, que por mais que você esqueça uma coisinha ou outra, você deixou anotado os tópicos, e você vai seguir e vai dar tudo certo, tá? Bom, então, acho que era isso, né? Pra gente conhecer o aluno, conversar com ele, e aí a primeira aula vai ter acontecido. E você repete o processo de preparação da aula. E lembrando que você vai perceber muita coisa nesse caminho. Você vai perceber, né, se o material tá bacana, se o livro tá bom, se não tá, se o aluno contribui, se não contribui, se ele faz dever de casa, se ele não faz, se você acha que passar dever de casa pra esse aluno toda aula vai ser eficiente, ou uma vez por semana, enfim. Com o próximo você vai perceber, não, eu acho que ficou muito longa a aula, ficou muito curta, eu prefiro aula separada, prefiro aula junta. Você vai percebendo tudo, tá? Esse é o começo. Esse é o nosso vídeo pra poder a gente saber como é que a gente faz pra começar a dar as aulas de inglês. E o primeiro passo é mais difícil, a gente fica inseguro, não sabe o que fazer. Então segue esse passo a passo, vai te ajudar bastante. Qualquer dúvida pode vir falar comigo aqui também, que a gente procura sempre ajudar e contribuir e opinar, enfim, dar esse help para os professores que estão começando. Então segue aqui no canal para continuar acompanhando as notícias. Segue no Instagram também, do Asa Mentoria, se quiser acompanhar por lá, porque lá a gente consegue postar com mais frequência. E dá um like no vídeo se gostou. Até o próximo vídeo. Bye, bye!